aproveitar, então, a presença ainda conosco do Isaac para uma primeira pergunta. Isaac, você colocou logo no início uma questão muito relevante em relação à nossa, sobre as relações nossas e do mundo inteiro com os Estados Unidos. De fato, como você bem citou, há no plano geopolítico uma guinada de 180 graus a partir das novas políticas adotadas pelo presidente Donald Trump, quase que estabelecendo uma nova ordem mundial, com mais protecionismo, mais isolacionismo, enfim, acho que mais beligerante, eu diria. E eu queria que você nos avaliasse aqui um pouco, Isaac, como as relações do Brasil podem ser travadas daqui para frente com os Estados Unidos, quais são os impactos que a gente tem dessa nova realidade econômica, como se posicionar, e evidentemente a gente tem, de alguma forma, também efeitos inflacionários desse tipo de atitudes que estão sendo tomadas, e há também riscos de recessão, seja lá, eu acho que até aqui também. Então, eu gostaria que você nos desse um pouco uma pitada da sua impressão sobre essa realidade que está se estabelecendo no mundo. Bom, Carlos, eu acho que a palavra-chave sobre o que está acontecendo é, de fato, uma deterioração das incertezas, é um cenário de muita insegurança. Há pouco o ministro Meirelles trouxe também suas impressões daquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Eu comungo da opinião dele que, de fato, existe uma atuação muito voltada para a proteção do parque industrial americano. Essa guerra tarifária, ela, de forma inafastável, ela vai trazer consequências nas relações comerciais dos Estados Unidos com outros países, e o Brasil precisa ser muito pragmático nesse momento. É um momento que precisamos insistir pelo diálogo institucional, pelo diálogo diplomático, primar pelas relações econômicas. Não é o momento de nós partirmos para embates de cunho mais político com os Estados Unidos. Sempre foram e sempre serão um importante parceiro comercial do Brasil, ao lado de outros países que têm também uma relevância do ponto de vista das nossas relações comerciais. Nós deveríamos nos dedicar, seja pelo Ministério das Relações Exteriores, da Economia, do próprio presidente da República, a continuarmos com esse diálogo, porque há consequências que podem, de fato, nos surpreender. Eu abro um parênteses para dizer que não foi por outra razão que eu também, na minha fala, disse que nós precisamos de uma espécie de blindagem para as nossas vulnerabilidades. É nesse momento que a gente precisa, de fato, reforçar aquilo que eu chamei do casco da nossa embarcação diante de incertezas que são geradas. E, como consequências que nós podemos antever, pressões inflacionárias, o que já seria muito ruim. Nós estamos com uma inflação em 12 meses bem acima do teto, acima, inclusive, da margem de tolerância do teto, da meta de inflação, o que internamente já nos coloca numa situação de fragilidade. Também o ministro Meirelles nos disse algo importante: enquanto nós estivermos com esse descompasso entre a política monetária e a política fiscal, nós vamos encontrar um ambiente doméstico com taxas de juros muito elevadas para poder segurar a inflação. Então, como uma das minhas maiores preocupações, e creio que não são só minhas, é o quanto que de impacto inflacionário essa política hostil, agressiva, comercial do governo americano pode afetar. Também tem outros dilemas lá. Por exemplo, de fato, podemos estar diante de uma maior fragilidade fiscal, uma atuação muito agressiva na redução de impostos, ou seja, o Trump já encontrou a economia americana frágil do ponto de vista fiscal, vinda essa fragilidade do governo Biden, e ainda assim ele está numa política que pode agravar essa situação, em que pese, de outro lado, ele procure também reduzir despesas. Não sei se da melhor forma como ele tem feito. A gente pode estar diante de também um ambiente que pode levar a uma desaceleração da economia americana. Isso também tem impactos no relacionamento com as economias globais. Eu acho que o FED já vai enfrentar um dilema, porque temos ainda uma inflação americana que demanda atenção, que demanda cuidado. O FED lá, o Banco Central Americano, tem um mandato duplo, um mandato também de olhar para a atividade econômica. Eu acho que daqui a pouco o próprio FED vai enfrentar esse dilema para saber para onde mais vai pender.
para manter juros no patamares que continue levando a inflação para a meta ou olhando para o lado econômico para evitar uma desaceleração da atividade mais forte. Então, tudo isso gera volatilidade de mercados, tudo isso gera uma incerteza muito grande e, portanto, isso faz com que nós tenhamos cada vez mais uma necessidade de buscar essa blindagem. Nós temos também outras situações acontecendo em outras geografias, como na Europa, que está noutro caminho, no caminho mais expansionista do ponto de vista da política monetária. Eu penso até que na Europa agora a política monetária que estava cortando os juros tende a chegar aí no fim de um ciclo de afrouxamento monetário. Há muita expectativa que precisa ser analisada, refletida, mas eu indo ao ponto principal da primeira parte da sua pergunta, o que o Brasil deveria fazer. Eu repito, nós precisamos ter muita sabedoria, serenidade, sermos pragmáticos nesse relacionamento com os Estados Unidos. Nós precisamos desse relacionamento e nós precisamos deixar aqui e ali as questões políticas mais de lado, enfrentar isso com muita diplomacia. Nós temos que pensar no país, no Estado, e não no governo de plantão de cá e no governo de plantão de lá. Isso é que é importante. Excelente, Isaac. Eu vou passar aqui para a Denise, então, fazer a sua pergunta agora. E, mais uma vez, agradecer ao próprio Isaac, que, nesse momento, vai ter que nos deixar. Olha, foi perfeita a sua participação aqui conosco, eu agradeço. E uma salva de palmas ao Isaac Sidney. E passo agora a Denise, então. Obrigada, Isaac. Bom dia. Bom trabalho. Bom, eu vou fazer... A minha pergunta é para o líder Antônio Brito, especialmente porque é por lá que todos os projetos caminham, né? O Congresso vira ali a casa de ebulição e de soluções também para o país. Eu queria saber como é. Foi muito falado aqui da reforma administrativa e é um assunto que está aí na ordem do dia. Mas o senhor falou em blindagem para a pauta econômica, mas nunca conseguimos uma blindagem em relação a essa reforma administrativa para que ela possa seguir. Sempre ela acaba atropelada por discussões ideológicas. Além disso, a ministra Gleisi foi muito incisiva no discurso dela de posse, quando ela falou da isenção de imposto de renda para quem recebe até 5 mil. Mas o governo até agora não colocou como é que vai ser essa compensação. Falou-se ontem, a deputada Jandira Fegali, vice-líder do governo, falava em compensar, cobrando mais imposto, 10% de imposto, para quem recebe até 50 mil reais por mês, né, para quem recebe acima de 50 mil. Como é que vai ser isso? Se é por aí mesmo, com essas cobranças acima de quem recebe até 50 mil? E como proteger também a parte do setor produtivo que recebe acima de 50 mil? Bom, primeiro, a vida é uma vida real, né? A vida é como ela é. A casa nossa, da Câmara dos Deputados, quando você fala da reforma administrativa, outras reformas, por isso que eu fiz essa fala junto ao ministro Henrique Meirelles, eu me lembro, quando houve a reforma trabalhista, muitos parlamentares tinham dificuldade. Era um ano próximo às eleições e muitos, principalmente em áreas do Nordeste, que votaram a favor da reforma trabalhista, por um compromisso e por uma responsabilidade fiscal, como eu disse, até com o futuro, meu caro Paulo Otávio, tiveram dificuldades eleitorais, e nós sabemos disso. É claro que a reforma da Previdência, com a Sapiência, foi feita em 2019, logo no início do governo Bolsonaro. Então, isso aí você blinda um pouco a questão eleitoral e o amplo debate que se tem próximo a cada eleição. Tem eleição de cada 2 anos, referência ao que vocês imaginam da dificuldade que nós temos. A reforma administrativa, a PEC 32, já foi aprovada na CCJ. Portanto, a grande parcela dela já foi aprovada. Ela ficou de entrar em pauta e eu, num colégio de líder recente, né, como líder, já estou há 4 anos como líder e fui reeleito para mais um ano. Eu quero agradecer a bancada do PSD, porque realmente 5 anos como líder é um período muito longevo para os que conhecem aquela casa. E eu tenho agradecido sempre a essa bancada plural do PSD. Eu acho que esses últimos dias eu tenho ouvido muito de volta à reforma administrativa, meu caro ministro Henrique Meirelles. Isso é importante, até com algumas ideias, dado a esse ano de 2025, talvez algumas medidas mais duras, partindo desse protagonismo do Congresso Nacional.
Então, por isso eu estou lhe dizendo que tem a vida real. Ano passado foi ano eleitoral, esse ano é o ano que a gente tem em curso. O segundo ponto é também o projeto de isenção. Esse é um projeto prioritário do governo federal. Não tenha dúvida, foi um projeto que o atual presidente compromissou na sua campanha eleitoral e disse que iria fazer a isenção dos R$5.000. A responsabilidade que nós temos que ter não é a discussão sobre a isenção de 5 mil, que passará de 2.259 para 5 mil. É que tipo de compensação ele vai ter se isso não vai gerar impacto de aumento de carga tributária sobre o setor produtivo ou sobre outros membros da pirâmide de contribuição do país. Então, nós não podemos, eu gosto muito de dizer que aquela casa, a ministra Tereza Sábia, senadora, a gente não discute teses, a gente discute lei com ponto e vírgula. Porque um ponto e uma vírgula numa lei altera completamente o pensamento. Então, eu não tenho como discutir o que o governo está falando, eu só tenho isso, tem sido muito bem tratado pelo governo. A ministra Gleisi, ontem, acabou de dizer que é um projeto prioritário do governo, na sua posse, anteontem. Se o projeto ainda não chegou, a gente não sabe se vem projeto de lei, se vem com urgência do Executivo, e quem será o relator para que a gente comece a dialogar. Mas eu acho que, assim como eu dei o exemplo do Fundo Constitucional de Brasília, que já entrou em pauta 2 vezes, se a articulação dos empresários, do governo, do Distrito Federal, do governador Ibanez, de todos, o governador João Dória, não tivesse sido eficiente, aquele assunto teria passado. Porque, como é uma casa onde muitos estão tratando de muitos temas, eu, por origem, trataria de Santa Casa, mas eu sou gestor, administrador, setor de serviço, o outro trata de futebol, o outro trata de... É uma casa plural. Então, às vezes, temas que acabam passando, não dá para todo mundo ter o domínio do tema. Então, por esse motivo, a isenção dos R$5.000 é importante que haja mobilização. Quando o LIDE faz esses eventos, eu fazia muitos eventos também no setor de serviço de saúde. A responsabilidade do que a gente tem para ouvir lideranças que vêm aqui tratar é porque, às vezes, a gente olha e diz, bom, ele está falando ali, talvez, o que é que eu vou mudar? Muda muito. Porque na articulação que foi feita por Brasília para o Fundo Constitucional, nós o vimos. Porque, como nós temos várias prioridades dentro da casa, vários assuntos, quando um assunto se mobiliza, o parlamento, o legislativo, seja estadual, federal, aí em suas esferas, ele para ouvir e, dali, aquele assunto torna uma prioridade do momento. Portanto, fiquem atentos, como a Denise muito bem colocou, pela sua capacidade que ela tem de ir pensando assuntos, que esse assunto, a partir da próxima semana, vocês vão vir muito. E os 25 bilhões que está previsto na arrecadação, vários sindicatos já falam até 50 bilhões, são números que a gente tem, mas o que está sendo divulgado pelo governo é que a perda de arrecadação será de 25 bilhões, buscará ser compensado em outros lugares, e eu acho que o setor produtivo tem que estar atento para que a gente não tenha o desnivelamento no aumento da carga tributária. Quanto ao meu partido, o PSD, e quanto à liderança que tenho dentro dos outros, junto com outros líderes, irei trabalhar para que a compensação seja feita com equidade e o benefício possa vir, mas que a gente não prejudique porque o cobertor é curto quando a gente administra e a gente não pode tirar de um para cobrir o outro. Era essa a minha posição. Muito bom, deputado Antônio Brito. Obrigado aqui pelos seus esclarecimentos. Bom, eu vou encaminhar uma pergunta agora ao Paulo Henrique. Paulo Henrique, eu acho que a gente não pode deixar de falar daqui do grande tema econômico, que é realmente esse descontrole inflacionário. A gente está vendo o mercado projetar algo em torno de 6% para o ano. Hoje a gente teve essa informação um pouco triste de que tivemos a maior inflação dos últimos 22 anos para o mês de fevereiro. Há de fato, um desarranjo dentro dessa área, provocado por alguns setores, e parece que a política para se conter isso tem sido muito via os próprios juros, aumento de juros. Você, como um homem do mercado financeiro, como é que encara a realidade, como é que a gente contorna essa realidade que está se estabelecendo aí? Você, na sua fala, citou também a própria possibilidade de uma aterrissagem suave, tal qual o Isaac também comentou. É por aí o caminho. Como é que a gente ajusta esse desarranjo que a gente está assistindo agora na área econômica? Acho que esse é um grande tema. A inflação, os juros, a discussão toda que a gente tem tido no país, e eu acho que talvez até um tema que não tenha sido colocado de uma maneira muito clara é o efeito de longo prazo que esses juros vai provocar, né? Na medida que retarda decisões de investimento, na medida que impacta significativamente e provoca uma necessidade de rearranjo da economia. Mas respondendo, Carlos, a tua pergunta de uma maneira bem direta, eu acho que o primeiro passo precisa ser dado. E o primeiro passo é de ancorar as expectativas.
antes mesmo de uma ação concreta, e que ela já é tardia, a gente precisa reconhecer a importância desse arcabouço de gasto, desse controle, dessa disciplina, de uma maneira uniforme. Não sei se foi a Denise que comentou há pouco, o governo precisa falar da importância do corte de gastos de uma maneira uníssona. Não adianta o ministro Haddad fazer todo o esforço, colocar um conjunto de medidas e ele mesmo, acredito que foi o Dória que falou, me lembrei agora, e ele mesmo, de um jeito ou de outro, ser sabotado ou desautorizado dentro do próprio governo. Esse tom uníssono é fundamental para que o mercado possa acreditar que a gente vai avançar, né, nessa direção. Por mais que a gente saiba das limitações e das amarras que o orçamento da União existe, eu acredito que também existe uma convergência de entendimento sobre a importância disso e uma disposição do Congresso de endereçar esse tema e fazer os movimentos legislativos necessários para que a gente consiga ancorar essas expectativas fiscais. Essa âncora é fundamental para que, a partir daí, a gente possa retomar um melhor planejamento, um desejo mais claro até de investimento e, por consequência, fazer com que a inflação e uma série de indicadores comecem a convergir para uma meta, para uma referência no horizonte adequado, econômico, e aí sim os juros vai começar a ceder. Na nossa visão, esse ciclo de juros ainda segue, a gente trabalha com uma referência entre 15% e 15,5% de Selic no final do ano. Outras medidas, como o Isaac trouxe aqui, podem ajudar na questão dos juros, essencialmente de maneira a aumentar a eficiência, a produtividade, diminuir o spread, mas a gente não pode perder de vista que o tema central é o controle de gasto público. É colocar a trajetória da dívida dentro de um patamar compatível, para que aí sim todas as engrenagens, inclusive o Banco Central, inclusive o setor produtivo, inclusive as instituições financeiras, atuem na direção correta de reduzir os juros. Medida fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. Ok, muito obrigada, Paulo Henrique. E eu já vou fazer uma pergunta para o nosso ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que por 2 vezes pegou uma situação difícil. O senhor pegou uma situação difícil quando o senhor assumiu a presidência do Banco Central, lá no início do governo Lula I, que o senhor foi presidir o Banco Central, e a gente vivia uma crise econômica, não uma crise ampla, mas havia ali uma insegurança em relação ao que o ex-presidente, ao que o presidente Lula, eleito, faria em relação à economia. Assume o Ministério da Fazenda no governo Michel Temer, também com uma situação difícil, porque víamos do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Também era uma situação difícil, o senhor veio com teto de gastos. Quando o ministro Fernando Haddad assumiu, tivemos, antes ainda da posse, a PEC da transição, que foi fundamental para que o governo pudesse ali começar a caminhar depois do governo do presidente Jair Bolsonaro. Essas medidas de agora, elas são suficientes para ajudar a conter a inflação, especialmente de alimentos, as medidas que o governo já tomou? O que o senhor acha que precisa fazer mais? Qual seria a medida mais importante dentro de um ajuste fiscal? Onde é que dá para cortar? Porque o senhor pegou 2 situações em que o senhor soube identificar. Eu queria saber o que o senhor sugere agora. Porque tem o velho bordão, chama o Meirelles, né? Obrigada. Bom, em primeiro lugar, é importante voltar atrás e mostrar aquilo que estava norteando as minhas ações nesses 2 momentos importantes que você mencionou, e aí chegamos agora. Num estudo feito por diversos economistas sênior no mundo todo, um evento que eu participei, internacional, em que mostrou uma coisa muito importante.
se um país tem 30 problemas, tentar resolver os 30 é ineficiente. Você tem que escolher quais são os problemas ou qual é o problema fundamental e atacar ali. Em 2003, quando assumimos, no dia 1º de janeiro, o problema era a confiança no governo que entrava do presidente Lula. E, principalmente, dizia como é que será o Banco Central no governo do PT. Então, existia aí toda uma preocupação. E, em função disso, nós tivemos que mostrar claramente o caminho, né? E qual era o maior problema? Naquele momento, nós estávamos com expectativas de inflação desancoradas, etc., uma incerteza muito grande em função de como não agiria o governo. O que nós fizemos? Subimos bastante a Selic, lembrando, a Selic chegou, naquela época, logo na primeira reunião, a 26%, o que é hoje uma barbaridade, mas a inflação também estava muito alta, estava quase 16%. Logo em seguida, um ministro declarou que o presidente Lula não tinha gostado e não aceitaria aquela taxa de juros, então, que se eu não baixasse a taxa de juros na reunião seguinte, eu seria demitido. Muito bem. O que fizemos na reunião seguinte? Aumentamos novamente a taxa de juros. Tá? Então, evidentemente, isso quebrou a expectativa. A expectativa caiu fortemente de inflação e nós pudemos, aí sim, cortar a taxa de juros e, com isso, nós controlamos a inflação, que ficou na meta aí pelos 8 anos. O país cresceu 4% em média e criou 11 milhões de empregos. Tá? Então, esse é um ponto importante. Em 2016, a questão focal era o déficit público. O que fizemos, então? Nós tínhamos a maior recessão da história do Brasil. Nós assumimos em maio de 16. De junho de 15 a maio de 16, ponta a ponta, a inflação tinha sido elevada, mas o país tinha caído, o PIB contraiu-se 5,2%, que era a maior queda da história. Então, nós tivemos que tomar uma atitude e aplicar aí o teto de gastos. Agora, a questão fundamental é exatamente esta desconfiança que existe na questão fiscal. Eu acho que tem que haver uma medida forte, não é, que sinalize isso. Tá? Por exemplo, isso poderia ser feito através da reforma administrativa, etc. Precisa de algo forte para ancorar as expectativas que hoje estão claramente desancoradas, levando a taxa de juros elevada, etc., etc. Então, esta é a questão fundamental agora. Mas o Brasil tem algumas coisas importantes. Eu mencionei as reformas que foram feitas, todas, etc. Isso permite que o país não entre numa crise como acontecia no passado, né? Por exemplo, a questão cambial, no sentido de reservas. Nós tivemos a maior saída de recursos do país, de dólares, no mês de dezembro, em muitos anos, com a preocupação exatamente do fiscal. No entanto, não tivemos crise cambial ao contrário do passado. Por quê? Porque temos reservas hoje. Temos 350 bilhões de dólares de reserva. Então, isso precisa ser levado em conta, que permite ao país realmente enfrentar a situação. Como eu digo, disse uma vez, a reserva permite que a economia aguente o desaforo.